Governador Marcos Rocha, eu queria agradecer profundamente aqui a recepção. Nós estamos gravando nesta quinta-feira, no final de tarde, às 17 horas e 15 minutos. E você que está nos assistindo aí agora, sexta-feira, esse programa teve uma edição, mas a edição é somente para colocar os comerciais que a gente não tinha condição de fazer aqui. Queria lhe agradecer muito. E a primeira pergunta é o seguinte, como é que está a vida de governador? Como é que o senhor está se sentindo? 44, 45 dias praticamente hoje. Como é que é ser governador? Como é que está sendo a sua vida com a família? Primeira coisa, eu quero agradecer, né, um amigo, uma pessoa próxima, né, que já me entrevista há tantos anos já. Verdade. Né, desde o Colégio Tiradentes, né, e parabenizar a todos as pessoas que assistem o teu programa, né, porque realmente é um programa de grande veiculação, um programa importante que traz sempre a verdade. Em relação à vida de governador, eu continuo sendo o Marcos Rocha, né, a mesma pessoa, né, continuo tentando cuidar da minha família, mas assim, eu saio de casa cedo, normalmente eu não almoço, quando almoço é correndo, né, chego em casa por volta das 10, 11 horas da noite, todos os dias, e é um ônus necessário para fazer aquilo que eu me propus fazer pela população. Então eu sei que são 4 anos de muito trabalho, eu já sabia disso. Quando eu aceitei essa proposta de ser candidato a governador, eu aceitei já sabendo disso. Eu sabia que a questão da privacidade também ia acabar, porque hoje, por protocolo, eu ando com seguranças, isso é determinação, é orientação. Então, a questão da privacidade com a família, com os filhos, isso cai um pouco. Mas a vantagem é que quem anda comigo, todos os policiais, que não são tantos assim que acompanham, são pessoas que já trabalharam comigo, eu conheço, então fica mais fácil de lidar com isso. O senhor disse o seguinte, que a privacidade foi embora. Como é que anda a sua relação com a imprensa, de uma forma geral? Eu não vejo problema. Eu tenho tido um bom relacionamento, né, com os veículos sérios, né, mas você sabe também que tem uns que não são sérios, né? Infelizmente, alguns sites, né, tentam sempre denegrir, mas eu nem olho eles, eu nem vejo, eu leio aqueles que eu sei que são corretos, que falam a verdade, né, e notícias que tragam crescimento, né, notícias que só mentem eu nem valorizo. Já falei com toda a equipe também que nem me mandem, porque eu não quero ver, né? Então não vale a pena. Eu tenho feito o melhor que eu posso e a imprensa, ela sempre traz, né, fatores importantes para a sociedade, que é a informação. Isso. Então a imprensa séria, ela leva de informação. A imprensa que não é séria leva a desinformação. De 0 a 10, em 45 dias, que nota o senhor daria para você mesmo como governador do estado? O que é que você já atingiu? Já tem 12avos que você possa dizer assim, eu cumpri. Na palavra de Deus fala que não convém que nós falemos de nós mesmos, né? Convém que outros falem. Mas assim, eu tenho avaliado com os amigos, com os secretários, com pessoas que são críticas, né? E a gente sabe, eu estou no início. Eu já comecei a fazer o trabalho de governo antes mesmo de assumir. Eu fui algumas vezes por minha conta a Brasília, fiz reunião com algumas pessoas que eu sei que permaneceriam, né? Fiz reunião com o partido também, né? Porque o presidente nacional do partido, ele é deputado federal. Então a gente veio já tratando desses assuntos, conversei com deputados, enquanto estava todo mundo dizendo, ele não falou com ninguém, eu já tinha falado com deputados, vários deputados antes de assumir, né? Agora, a gente sabe que existem ações que não são agradáveis. Por exemplo, corte de cargos comissionados. É agradável? Não. Tem pessoas que querem estar ou permanecer no governo, mas a gente não tem como manter. Então, é desagradável, mas a gente tem que fazer. Então, eu não estou fazendo algo para atender a 1, a 2, a 3, né, ou 1000. Eu estou fazendo algo para atender a todas as pessoas que moram em Rondônia. Agora, dizer, ainda está 100%? Claro que não, está, vamos lá, 1/12, né? Você passou. Quer dizer, ou seja, um mês fechado, né, de governo.
Eu vejo que sim, a gente está fazendo, porque eu fiz contato com o presidente Bolsonaro, né? Das 4 vezes que eu fui a Brasília, desde antes mesmo de eu assumir até agora, das 4 vezes eu falei 3 vezes com ele. Ou seja, da última vez a gente ficou 1 hora, mais ou menos, conversando. É muito tempo com o presidente da República. Ele tinha acabado de chegar de Davos, né? Então nós ficamos lá, conversei acho que 4 horas antes com o ministro Santos Cruz, general Santos Cruz. Falei de todos os assuntos. Depois o presidente Bolsonaro, ele manteve a palavra dele. Eu mal cheguei, ele já falou assim, 364 vai sair, a gente vai fazer a concessão, né? Aí eu olhei para ele assim, quer dizer, eu não precisei nem falar. Ele já veio Tá com a pauta na mão, né? A pauta na mão, 319, outra que ele falou, né? E eu falei sobre a dívida do Beron com ele, ou seja, eu estou tratando de algo que está meio adormecido. Então, aquilo que eu falei para a sociedade que eu faria, eu estou correndo atrás. E eu falei para o presidente o seguinte, presidente, é uma dívida eterna, a dívida do Beron. Então, é algo injusto. Por exemplo, eu estou vendo aí os empresários, alguns eram empresários, hoje estão falidos. E às vezes o próprio governo cobra algo que a pessoa não consegue fazer. Já não tem mais. Não tem mais o que fazer. Então a gente tem que fazer algo para essa pessoa crescer de novo. E eu falei, e o estado de Rondônia está nessa condição. De uma forma geral, governador, quais as áreas ou secretarias em que o senhor encontra ou encontrou mais dificuldades para atuar? Eu sei que em 45 dias tem umas que o senhor nem viu direito ainda, mas quais são aquelas? Aqui é calo. Sim, eu estou vendo que a secretaria mais complexa de todo o estado é a saúde. Por quê? Porque a saúde, todos nós precisamos da saúde. Qualquer um de nós que sofra um acidente, né, mais sério, né, que não possa ser resolvido numa UPA, alguma coisa simples, vai para onde? João Paulo II. E eu vinha falando isso durante a campanha já, que a gente precisava descobrir uma forma de atender melhor a nossa sociedade. A gente sabe que o João Paulo ele atende a tudo, a todo o estado, né? E eu estou correndo atrás disso também. Recursos para que a gente possa construir o João Paulo II. Já fui com o ministro da Saúde também. Eu tenho um bom relacionamento com os ministros. Já conversei com o ministro da Saúde, ele falou que está encaminhando um pessoal daqui, né, do Sírio-Libanês, para poder verificar os processos. Ele disse que em alguns hospitais ele conseguiu reduzir o número de pacientes mudando a forma de fazer. Né? Então, ele disse que quando você muda a forma de fazer, sobra até material, sobra tudo. Então, ele está ajudando. E a gente vai tratar disso também. Hoje pela manhã, eu vi de um senador que vai ser da Comissão de Ciência e Tecnologia a seguinte informação. Uma das coisas que eu pretendo trabalhar, e ele se dirigia mais à classe médica, é com a questão do atendimento a um estado como Rondônia. Citou especificamente Rondônia, o governador Confúcio Moura estava na hora lá fazendo uma aparição, e ele disse, nós precisamos fazer a medicina de longe, aquela medicina à distância. O senhor conversou alguma coisa com o Ministério da Saúde a respeito desse tipo de trabalho? Não? Sim, o próprio ministro da Saúde ele citou isso daí. Uhum. O ministro da Saúde citou que o videoatendimento, né, ele pode acontecer. Né, e então ele tem uma ideia bem interessante de tecnologia, né, o ministro Mandetta. Então eu vejo que vai dar certo. E por que o senador, foi o senador Confúcio que falou? Não, o senador Confúcio estava falando a respeito de índios e pediu, deixem os índios em paz. Eu achei muito interessante. Certo. Não, quem estava falando foi o outro senador. De outro estado. Ele é do PSL e é o senador que foi indicado, ele é de Goiás. E ele foi indicado para a ciência e tecnologia. É ele que vai tocar essa comissão. Sim, certamente o senador ele está vendo... porque Rondônia... Vanderlan é o nome dele. Certo, Vanderlan. O senador, ele sabe que Rondônia passa por uma crise muito séria no sistema de saúde, proporcionalmente a outros estados. Então, ele sabe dessa realidade. Eu conversei com o ministro da Justiça, nós levamos material para que o ministro pudesse observar, e é isso que eu estou falando que está funcionando. O ministro já passou também para outros senadores, né? Inclusive senadores
de Rondônia, com certeza. Quando a gente recebe aqui a conta do orçamento geral do Estado, a gente vê logo que é o seguinte, é grande, mas tem uma parte dele que se destina, mais ou menos 20%, vai se destinar a legislativo e judiciário. É uma parte que é apartado disso. 80% dá para fazer o resto dos gastos e mais ainda, 80% sobra o que para investimento? Tá. 10%? O que acontece não sobra nada, na verdade. Todo o recurso do Estado está empregado, não tem um direcionamento, não tem sobra. Então, o que está acontecendo? A gente até se assusta quando vê. Mas já lá no seu programa antes, eu tinha falado que, lembra disso? Que o recurso, a arrecadação do Estado ficaria em 8,2 bilhões. Exatamente. E ficou 8 bilhões e 120 milhões. 8,2. Agora é 120, quer dizer, caiu um pouquinho. Então, o que acontece? A gente sabe que, na verdade, eu conversando inclusive também com o presidente, com o general Santos Cruz, eles estavam falando que achavam inclusive muito o que Roraima destinava aos poderes, 22%. E aí eu falei para ele, mas Rondônia é 25%, não é 20%, é 25%. E aí ele olhou, 25%, 25% que é de todo o orçamento repassado aos poderes, ao Poder Judiciário, Legislativo, ao Tribunal de Contas, né, ao Ministério Público, Defensoria Pública. Então, no total... Inclusive os precatórios, né, que vai dar para o Poder Judiciário, né? Que é enorme. Os precatórios estão um absurdo hoje, 2,5 bilhões. É muito dinheiro, não cabe aqui, eu acho. Né? Eu nunca pensei, nunca vi 2 bilhões de reais, mas é muito dinheiro e eu fico preocupado. Mas não é só essa dívida, Léo. A gente tem os precatórios, que é 2,5, vamos arredondar, bilhões. Mas nós temos também o Beron, também quase 2,5 bilhões, isso aí já dá 10 bilhões. A gente tem a CAERJ. 5 bilhões, perdão, 5 bilhões. 5 bilhões, eu falei o quê? 10, né? 10, não, isso. Vamos cortar pela metade. Isso, 5 bilhões. Mas tem o aporte do Iperon. O Iperon vai, no total, uma dívida vai ser de 1 bilhão quase também. Tem o débito da CAERJ, que é 2 bilhões e meio, mais ou menos, né? Ninguém nem sabe direito. 2 bilhões, a CEPOG me passou que era 1,9 bilhões, bilhão, ou seja, é muito dinheiro. Então, quer dizer, já foram 8 mais ou menos. Quando se tira tudo isso, ainda tira os recursos que são obrigatórios. Por exemplo, 25% obrigatoriamente aplicado na educação, né? 12%, que na verdade Rondônia paga 17%, vai para a saúde. Rondônia já coloca mais. E a gente tem uma dívida da saúde que aparentemente, pelo que a gente está levantando, está em 120 milhões. Aí a gente tem um déficit no Estado de 190 milhões. Quando soma tudo, não tem dinheiro para pagar nada. O ONU não fez as contas e disse que tinha 3%, não? Não, né? Eu acho que nem isso. 3%? Né? Para investir? Não, antes, quando você estava levantando, aparentemente havia. A gente está refazendo os cálculos e está vendo que, na verdade, é um déficit. É isso que eles estão levantando, eu estou aguardando o retorno disso, eles estão caçando essa questão. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho eu volto, estou conversando com o governador Marcos Rocha, enfim, ele está falando de apertar o cinto, basicamente isso. E a pergunta que eu vou deixar para ele é o seguinte, o governo anunciou que vai fazer um corte de 20% nas despesas, digamos assim, comuns, aquelas que estão aqui, que implicam em tocar a máquina pública o tempo todo. Ele já tem uma lista de quais são essas despesas, qual foi o critério que foi utilizado, como é que vai ser isso aí? No próximo bloco ele responde para mim, ok? Já já. Bom, governador Marcos Rocha, segundo bloco, e aí vamos falar de corte, tesoura, navalha, como é que fica essa história aí? Governador, 20% é muito em cima de quê ou pouco em cima de quê? O que a gente vai fazer, na verdade, é cortar o que eu já vinha falando. A gente cortou com o pessoal,
A gente não tem como fazer novas contratações, porque a LRF, inclusive, nos proíbe a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a gente está com muito cuidado para não despencar. O estado de Rondônia está no azul, no B, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fizer o passo errado, nós vamos ficar como muitas outras unidades da federação, muitos outros estados que estão penando muito. Eu faço reunião com governadores e eles estão desesperados, né? Muitos estão desesperados e buscando de todas as formas condições para conseguir recursos, inclusive com o governo federal. A gente não chegou nesse ponto. A gente quer cortar dívidas, né? A gente quer reduzir as dívidas que Rondônia tem com a União e também fazer cortes aqui. Quais são esses cortes? Como eu já falei, pessoal, economia de combustível, telefone, combustível, telefone, água, enfim, tudo que nós pudermos fazer. Você viu que ainda agora aqui o ar estava desligado. Não, eu via, estava todo desligado, né? Todo só tá ligado desligado. Dessa sala aqui agora. Aí eu pedi para que ligasse para a gente poder fazer. Normalmente a gente obrigado. fica aqui, lógico. Normalmente a gente fica aqui, inclusive o que acontece nos demais locais, aqui também, não tem diferença. Então, a gente vai ter que fazer isso. Cortes, por exemplo, contratos. Eu falei isso durante a campanha também. Aqueles contratos que levam nada a coisa nenhuma, não tem isso? Tem. Contratos que não servem para nada, corta também, né? Dentro da legislação, dentro da legalidade, sem quebrar nenhum tipo de contrato, de acordo que venha trazer prejuízo ao Estado. Então, a gente está cortando também. Então, todas as secretarias estão trabalhando nisso, todas, sem exceção, para a gente conseguir atender a população. O objetivo é sempre esse, Léo, atender a população. É isso que eu me proponho. Bom, no meio desse corte aí tem uma verba chamada verba de publicidade e propaganda, que é uma verba que nos interessa a todos. Eu não estou falando aqui somente por causa da Rede TV, é de todo mundo. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? Porque há olha, me parece que assim, tem gatos que estão assustados e o pelo está arrepiado. Eu estava no avião outro dia, aí eu até gostei, porque estava até o senador Marcos Rogério sentado logo no início, e eu passei... É da área. Isso. Eu passei e tinha... eu cumprimentei, né? E tinha eu cito, tá vendo? Uhum. É um senador da República, né? Independente de partido, eu cito. Então, eu passei e tinha um senhor na minha frente. Quando esse senhor saiu, e tinha muita gente, falou, o governador Marcos Rocha, eu até tomei um susto e fui cumprimentando a todos, do início até o final do avião. E aquilo só tinha rondoniense ali, pelo que eu vi, né? E para mim foi uma alegria. Então, lá na frente saiu um senhor, um jornalista de Rondônia, e perguntou para mim, o senhor está chateado comigo? Eu falei, por quê? Não, eu quero saber se o senhor está chateado comigo. Eu falei, porque a gente está com medo do senhor, estou com medo que o senhor... Medo de quê? Eu falei, meu amigo, eu acho diferente, eu não sei como é que a imprensa estava acostumada antes, né? Mas a história de bater para conseguir pagamento, comigo não tem não, né? Então eu estou em paz, né? Agora, a mídia séria vai cortar o quê? Nada, a mídia séria trabalhando e tem uma lei que ampara isso. Né? Então, a gente vai continuar trabalhando em paz. Nem vou falar a respeito da lei, então estava aqui para tocar no assunto, então vamos passar para obras. Obras estaduais, estaduais ou não, estão paralisadas. Quais são aquelas que o senhor colocou na cabeça? Não, eu vou mexer nessa daqui. Quais são aquelas que eu vou atacar, para usar uma linguagem bem militar, e qual é a origem desses recursos que o senhor vai ter para tocá-las? Por exemplo, como eu falei aqui, o recurso do Estado, ele não tem. Recurso para investimento não tem. Então vai ser né? federal. Então, a gente vai precisar de emendas, né? Eu tenho conversado com os deputados, tenho conversado com deputados federais também, conversei hoje com o deputado Lúcio Moschini aqui, né? Fui até a Câmara Federal, conversei, dos 8 deputados, eu conversei com 7 deputados que estavam lá, né? Então, a gente tem trabalhado no sentido de buscar recursos. Conversei
com o senador Confúcio Moura também, e ele até falou, nós temos obrigação de mandar recursos para a saúde. Ou seja, a gente tem como tentar receber recursos disso. Fora isso, existem financiamentos também que são oferecidos a baixo custo, né? Pequeno custo, que não vai trazer grande prejuízo ao Estado. Então, a minha ideia é fazer uma parceria entre os recursos que eu consiga e a sobra, o mínimo possível que eu precisa usar de financiamento. O senador Assir Guga, ele é um defensor de se utilizar a verba que está disponível através do projeto Calha Norte. A gente chama de projeto, mas na verdade é uma coisa muito maior. O senhor tem conhecimento, pretende utilizá-la, já fez algum contato com ele a respeito? Sim, mas não necessariamente com o senador Assir. É bom me falar isso daí, que eu já o procuro. Mas a respeito do... Já falei com o Coronel Meirelles, que é o diretor do DR, para que ele consiga atuar nisso. Já fui com a Engenharia do Exército, lá em Brasília, Comando de Engenharia do Brasil, e eles falaram que aquilo que for possível nos apoiar, eles vão fazer. A área está de mesa nova. São 2 bancadas com 3 deputados e o resto está fracionado em 15 partidos. O senhor não teve participação na composição dessa mesa. Não. O senhor já escolheu o Eider Brasil como sendo o seu representante, o seu líder dentro da Assembleia. Como é que está a sua conversa? Eu sei que o senhor já esteve lá, já conversou com os deputados. Como é que está sendo essa sua conversa? Como é que está sendo a relação com essa nova Assembleia? E principalmente, como a gente não é inocente, com o presidente que é do PSDB, partido do Expedito Júnior, que foi o seu antagonista lá na campanha, no segundo turno. Eu vou ser muito sincero, de verdade, eu não estou olhando partido. Tanto eu como cada um dos deputados, eles foram eleitos pela vontade do povo. Né? Se eu tive 70% dos votos, o outro teve e é bem complicado para o deputado que fraciona, e ele teve menos votos, não importa. Né? Eles são deputados, foram eleitos, foram escolhidos pelo povo. E eu tenho que respeitar a população. Assim como eu sei também pedir para eles, para que eles respeitassem a população que me elegeu. Né? E eu sempre disse para eles o seguinte, assim como eu não me meto e não vejo legitimidade para escolher, por exemplo, o chefe de gabinete de um deputado, também para não escolher um secretário e aqueles que estarão no comando do Estado. Se eu errar, eu vou errar. Né? Se eles errarem, eles erram. Se eles errarem, eles trocam, né? Quem está ali no comando com eles. Se eu errar aqui, eu troco também. Então, eu falei isso para eles, eles compreenderam, entendem que é uma mudança de comportamento, da população, a população quer essa mudança. Então, eu não estou tendo dificuldade, pelo contrário, eu os convidei aqui para um café da manhã, estiveram aqui conosco, dos 19, né? Isso. Dos 24, acabei de falar ainda agora, nos tratamos muito bem, temos os mesmos objetivos, né? E eu falei lá na hora que não haja traição, eu até brinquei na hora, eu falei assim, os senhores já assistiram, vou perguntar para você, Leozinho, já assistiu aquele filme Marte Contra-Ataca? Chegam os marcianos, né? Aí o marciano fala, eu vim em paz, né? Aí o policial, sei lá o que é, ele fala assim, vem em paz, olha só, o prefeito, né? O governador, quando vai apertar a mão, o marciano puxa a arma e mata, né? Então, aí ele sai matando, ele falando, eu vim em paz, e atira, eu vim em paz. Então, eu não quero isso para a gente. Eu quero que a gente consiga atender a necessidade da população. Política partidária não pode interferir na política que vai atender aos anseios da população. Governador, quando a gente está falando de poder, o poder é uma coisa louca. Só entende quem tem ele na mão. Mas o maior poder que o homem tem com relação ao outro é a traição. O poder de trair é aquele que você se esconde e faz alguma coisa que é pior do que matar. A traição é muito maior. E na política, a traição é uma coisa que é inerente.
você tem jogo que é o jogo do esconde-esconde. Como é que o senhor vai fazer com relação a isso? Sabe por que a população me elegeu? E foi isso que eu enxerguei em todos os locais. Por exemplo, eu falei com o Bolsonaro: Bolsonaro, eu agradeço, porque se eu fui eleito, foi graças a você. Está sofrendo lá também hoje, né? Pois é. Aí ele disse para mim o seguinte: Coronel, foram muitos candidatos a governo pelo PSL, só 3 ganharam. O senhor acha que foi tanta interferência minha? A primeira interferência, coronel, é Deus. A segunda interferência é quem o senhor é. Eu vou dizer o que ele disse. A primeira interferência é Deus, a segunda é quem o senhor é. Aí ele falou: a terceira é a sua crença. Aí ele foi falando e a quinta posição ele falou que era ele. Então, eu sei que ele foi importante nesse processo, porque ele é um homem que está buscando essa mudança para o Brasil. E eu estou com ele nisso, né? Então, eu falo o seguinte: a população me elegeu justamente por eu ser quem eu sou. Léo, você me conhece. Você sabe naquilo que eu acredito, que eu não quero fazer nada de errado, né? Eu sou leal, né? Então, vamos dizer aqui, qual seria a traição na política? Alguém tentar fazer ou buscar algo para provocar um impeachment, ou para trazer, vamos tirar ele, tentar comover a população. Eu acredito que a população não caia nessa, e eu não acredito que eles terão coragem, né, ou mau caratismo de fazer isso. Tanto que eu sei, né, eu olhei nos olhos de cada um e eu vi sinceridade, né, e eu espero que essa sinceridade permaneça, porque o que eu falei para eles aqui, que eu os iria tratar com todo respeito, eu falei de todo o meu coração. E se eu tiver de ser traído, Léo, vamos dizer que o pior aconteça, sou traído. Pronto, tem que sair do Estado. Eu saio em paz, saio honrado. Sabe por quê? Foi Deus que me colocou. Se eu sair é porque é Deus que vai tirar. Vou lhe pedir mais um minuto, eu acredito nisso. Eu vou lhe pedir mais um minuto, eu vou chamar os nossos parceiros comerciais e eu queria falar agora a respeito de algumas empresas que são problemas com a gente. Eu vou começar com o CAERD, mas tem as outras. E a gente vai andar um pouquinho em cima desse, porque nem tudo são sonhos. A gente gostaria de ter muita coisa melhor, mas às vezes não é possível não. Já já estou de volta. Governador Marcos Rocha, meu convidado de hoje, estou na casa dele. Você deve estar achando estranho. Por que o programa do Léo está diferente? Aqui é onde trabalha o governador Marcos Rocha. Esta é a sala onde ele exerce o seu ofício de governador. Eu chamo de ofício de governador porque é um trabalho como qualquer outro. Um pouco mais complicado do que o meu, bem mais, porque o meu eu venho aqui, converso com vocês e vou embora para casa. Ele, às vezes, nem conversa com vocês e não vai embora para casa. Bom, eu guardei alguma coisa aqui para a gente falar a respeito de alguns problemas que a gente tem, que são cânceres antigos. CAERD e esgotamento sanitário. Vamos falar dos dois juntos? Sim, para falar da CAERD, eu gostaria de falar do Beron. Posso? Pode estar ali na frente. Então, pronto. Né, como você falou, são doenças antigas. Né? Então, o Beron, ele é uma dívida imensa, né, de 2,5 bilhões. Então, a gente precisa resolver essa questão. Eu conseguindo resolver a questão do Beron, isso não está parado. Está lá em Brasília, estou conversando, né, politicamente, a gente consegue uma solução, a gente já sobra dinheiro. Se eu conseguir resolver essa questão do Beron, pelo menos diminuir a dívida pela metade, uma dívida que começou com 30 milhões, agora está em mais de 2 bilhões, é um juros absurdo. O Estado ele paga 17 milhões por mês, né, para poder, só de juros. Não tem condições da gente continuar nessa situação. E tudo isso entrou agora no Estado. O Beron estava parado, o pagamento dele, os precatórios começaram agora também, então a gente precisa conseguir resolver o problema dos precatórios
e resolver o problema do Beron. Conseguindo isso, a gente facilmente consegue resolver o problema da CAERJ. Agora vamos lá, e se não resolver o problema do Beron, né, imediatamente, o mais rápido possível? A gente precisa ter, e a gente já está tendo, o cuidado com relação à CAERJ. A própria, algumas empresas, por exemplo, a dívida da CAERJ, lembra que eu falei, eu não sei se eu falei aqui, mas a Energisa, né, que é a empresa... Não, conversamos a respeito desse assunto na entrevista anterior. Na entrevista anterior. Uhum. Ela pode tentar fechar contas, né, encontros de contas com a CAERJ e com ela. Se isso acontecer, a gente resolve o problema da CAERJ. Se não acontecer, existem alternativas, né? Por exemplo, eu conversei com alguns técnicos da própria CAERJ que estão buscando soluções, né, para trazer, para apresentar, junto até do pessoal da transição que ainda está trabalhando. Vocês continuam trabalhando ainda na transição, né? Continua trabalhando. Não tem jeito. Não tem saída. Uhum. Até terminar os problemas de lá e começar de fato, né, o governo, né, exatamente como a gente gostaria. Então a gente tem trabalhado e buscando soluções. Então, é isso. Esgotamento sanitário está nesse bolo aí também? Está nesse bolo também. Porque fica a CAERJ, né? A própria CAERJ. Exatamente, está nesse bolo também. Euro. O Euro é um hospital de urgência e emergência de Porto Velho, que é essa substituição do João Paulo II que eu disse, né? Eu estive no João Paulo II, porque um amigo meu, professor Arlindo Pereira, nosso amigo, né, ele quase perdeu a vida lá na academia do shopping, né, sofreu um AVC, uma parada cardíaca radical, ficou 10 minutos sem oxigênio, isso é impossível, mas ele é atleta, então ele veio aqui hoje, me cumprimentou, abraçou. Então, quando eu vinha passando lá pelo Euro, pelo João Paulo II, eu vi pessoas de todas as classes sociais pedindo ajuda. E muitos estavam jogados, assim, ou deitados, não jogados, né? Os médicos e os profissionais de lá procuram fazer da melhor forma possível, deitados na área de estacionamento. É impossível. Né? Então, aquilo ali dói muito o coração da gente. Quem é humano sente. Né? E eu fui lá ver o professor Arlindo, conversei com as pessoas, os funcionários pedindo ajuda também. E eu conversei com as pessoas, fui até o professor Arlindo. Todo mundo sabe, eu pedi a Deus por ele, orei por ele, e saí, e no meu coração falou, eu tenho que resolver esse problema. Então, toda aquela situação, eu ainda não tinha escolhidos para serem secretários, eu estava buscando nomes, né, e aí encontrei o doutor Fernando Máximo, que está fazendo um trabalho sem igual, está se desdobrando para poder resolver a situação. Mais que médico. Não é verdade? É verdade. Mais que médico é gente. Ele é gente, ele é um homem sério, é um médico tremendo, é cirurgião do João Paulo II, então é a pessoa certa, e um bom administrador. Então, ele está buscando comigo as soluções, fomos juntos no ministro Mandetta para conseguir alternativas, e eu vejo o seguinte, há condições de nós construirmos sim o euro. O que eu vou fazer com o João Paulo? Há condições como? Conseguindo parte de emendas, parte da Assembleia Legislativa, do governo federal, dos senadores, dos deputados federais, mas também, de repente, um financiamento pequeno para não impactar nas contas, né? E a gente fazer esse euro. E o que eu vou fazer com o João Paulo II? Pum, não serve para nada aquilo ali. Ali já foi mexido muito. Todos nós, inclusive os engenheiros, foram lá, remendo um canto, quebra outro. A estrutura já é muito velha. Então, ali a gente pode construir outro empreendimento depois, outra obra, né, do governo. Mas, enquanto isso, a gente tem que buscar rápido a solução do euro. E dá para construir rápido um hospital de 4 andares, com tudo que tem direito? Não. Né? Mas 2, 3 anos é possível.
fazer. Enquanto isso, como é que fica aquela situação daquele que está deitado no chão? Eu já falei com o doutor Fernando Máximo, né, e a gente tem buscado, eu não posso nem citar aqui agora né, uma alternativa que nós temos, mas a gente vai conseguir melhorar a situação, distribuindo em outros locais, né, e dando atenção melhor ali. Eu sei que paliativos é muito chato, de repente a má imprensa vai ali e vai dizer, olha só, né, mas é a alternativa que nós temos para resolver esse empecilho agora. Já que falamos de hospitais, Ariquemes e Guajará, como é que está a situação? Porque Guajará era pouquinha coisa que falta, né? Guajará tem pouca coisa para fazer. Eu tenho uma preocupação, né, conversei com o deputado Neidson aqui hoje, ele veio aqui, inclusive, perguntar para mim como é que estava a situação de Guajará. A própria CESAL está cuidando dessa questão também, mas uma preocupação maior que eu tenho é a respeito de pessoal para trabalhar lá. A gente precisa ter gente, né? E eu acabei de dizer aqui que nós não temos como contratar. Então, a gente tem que descobrir uma forma de fazer o funcionamento. Por isso, Léo, que a minha preocupação, quando eu for fazer qualquer obra, né, e é isso que eu já passei para todos os secretários, antes de nós fazermos, como se vai fazer para funcionar essa obra. Nós já temos um elefante branco. Lá do João Paulo II, construiu o euro. João Paulo II tem gente. Quem está no euro, quem está no João Paulo II vai para o euro. Né? Em Guajará a gente tem essa dificuldade, estamos trabalhando nisso. Foi criado um órgão para combater a corrupção. O senhor me disse que hoje o seu grande problema é a saúde. Eu acho que a visão sua naquela hora da corrupção era uma, hoje deve ser outra. Eu sei que combate à corrupção não pode ser um fim em si só. É uma coisa que tem que ser buscada a cada dia. O senhor criou um órgão de combate à corrupção quando você tem uma série de controles do Tribunal de Contas, dos órgãos internos de cada secretaria. O senhor pretende continuar com essa secretaria? Bom, tendo que continuar e terminando esse processo de transição, que é quando começam as outras, o senhor pretende pedir uma tomada de contas especial do governo passado? Sim, o que a gente tem feito é o seguinte, cada secretaria, eu dei liberdade para atuação. Então, cada secretaria, se achar que deve fazer tomada de conta especial em alguma área específica, pode fazer. Ele tem liberdade para fazer isso, para a proteção dele e do Estado. Né? Em relação ao órgão de controle, de combate à corrupção, não parei não. Só que eles ficam quietinhos. Né? Então, porque é uma inteligência. Então, eles estão começando o trabalho deles. Eu não criei ainda o órgão. Eles estão ligados aqui ao gabinete, trabalhando, e a gente tem que criar sim esse órgão, que não vai tirar a autonomia de nenhum outro órgão. Pelo contrário, ele vai trabalhar até acima. Quando a gente fala de inteligência e corrupção e outros problemas, a gente tem que entender que também existe bioterrorismo, existe uma série de situações que precisam ser tratadas. Por isso, ter um órgão específico atuando e bem conectado com a BIM, para poder trabalhar adequadamente, ou seja, com o governo federal e trabalhando em conjunto com os demais órgãos. Um aspecto importante é que eu sou totalmente contra a questão da corrupção. A gente precisa agir de forma firme, sim, contra a corrupção. Nós tivemos aí, dentro da SEDAM, recentemente, várias prisões que aconteceram. A SEDAM é um órgão que vinha sendo monitorado pelas polícias, né? Tanto polícia estadual como polícia federal também, e resultou naquilo. E eu sempre digo o seguinte, né? Quem errar e fizer a coisa errada, por exemplo, eu posso, Léo, como governador, de repente, assinando os vários documentos, assinar alguma coisa equivocadamente ou ser levado ao erro. Mas eu cometer dolosamente qualquer ato de corrupção, não. Uma coisa é você
recebeu uma multa do Tribunal de Contas porque você deveria ter aplicado o recurso X e o Y, mas esse recurso continuou lá. Outra coisa é você arquitetar para desviar esse recurso público para benefício próprio ou de outro. Então, isso eu sou contra. E vou sim combater a corrupção. Só que hoje o que eu estou vendo é que além da corrupção, que tem que ficar quietinha, trabalhando, a gente tem que cuidar da saúde da nossa população. O senhor falou de Sedan, dos problemas que aconteceram, que são do conhecimento público, e eu queria lhe perguntar como é que está a sua relação com os setores do agronegócio, madeireiros e principalmente garimpeiros, porque o senhor falou em terrorismo biotecnológico, e aí eu vou falar da grande corrupção que existe nessa área e da possibilidade que a gente tem de perder muito, muito dinheiro quando a gente fala aqui do agronegócio mal tocado. Nós hoje já somos assim, a menina dos olhos do senador Petecão. Ele me falou a respeito disso. O que eu quero é que o Acre seja Rondônia. Eu vou lhe pedir mais um minuto, eu vou para o último intervalo. Eu estou conversando com o governador Marcos Rocha e a gente vai falar aqui agora a respeito dessa relação com o governo, com o agronegócio, com a classe produtiva de uma forma geral. Eu volto já. Eu estou conversando com o governador Marcos Rocha e a gente vai tratar nesse bloco aqui de um assunto que é muito importante. Olha, o agronegócio é o carro-chefe do Brasil e não é diferente aqui de Rondônia. Rondônia está sendo muito bem olhada com isso. A questão do extrativismo, tanto mineral quanto madeireiro, é um outro problema, mas é o seguinte, madeireiro e garimpeiro são empresários, são empreendedores, precisam de regras. Como é que o governador vai tratar desses assuntos e como é que a gente vai proteger a nossa biotecnologia? Primeiro detalhe, a gente tem que entender que Rondônia é um estado voltado para o agronegócio, é o que nos dá o sustento, e a questão da mineração também. Ou seja, são as áreas que a gente mais produz. Né? Então, a gente tem que entender que são as áreas que criaram o nosso estado, né? Inclusive a questão dos madeireiros também, da madeira. Então a gente tem que encontrar uma forma sábia, técnica, de fazer com que o estado volte a crescer. Eu ainda tinha falado aqui no outro bloco que, em relação à Sedan, que várias questões que foram presas, pessoas, processos, certamente ainda existem procedimentos que talvez venham a ocorrer no futuro, né? Isso tudo vai sendo trabalhado. Então, a gente tem que entender que a Sedan, olha o nome da Sedan, é Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Ou seja, ela tem uma palavra diferente só de Secretaria de Meio Ambiente. Ela pensa em desenvolvimento. Né? E esse desenvolvimento, a gente tem que entender que você pode trabalhar o homem junto com a natureza, junto com o meio ambiente, produzir de forma técnica. E é isso que a gente vem fazendo. Os processos que estavam parados na Sedan, eu recebi ontem aqui um produtor que há vários anos não tinha licença para funcionar o seu negócio. Então ele plantava e colhia da forma que dava. Ontem ele veio aqui, até se emocionou, me emocionei com ele também, porque ele disse o seguinte, que é a primeira vez em muitos anos que ele tem a licença, ele foi ao banco e conseguiu 25 milhões para poder investir. Então, agora, imagina, ele vai investir de forma legal. A gente está liberando de forma legal. Estamos trabalhando de forma legal. Vamos respeitar a lei? Claro que vamos. Senão a gente responde. Né? Mas respeitar a lei fazendo o que é certo. Né? Tentando agilizar os processos. Então, eu também estou ajudando o secretário Elias lá na Sedan. Ele me trouxe uma relação de necessidade de profissionais. Esses são profissionais que eu tive que nomear, que vai trazer recurso para o Estado. Então eu trouxe engenheiros, químicos, enfim, uma série de pessoas, de acordo com a necessidade da própria secretaria, que vão fazer parte da equipe dele para poder agilizar todos os procedimentos. Então, Léo, nós vamos sim fazer com que se produza, vamos seguir
a mesma linha do presidente Bolsonaro. Isso a gente já tinha acordado bem antes, né, quando começou a campanha. Ele sabe disso, ele sabe quem eu sou, para que a gente consiga fazer com que o Estado se desenvolva. Não adianta, e eu sempre digo isso, a gente tinha coisas absurdas. Ó. Uma árvore, uma castanheira, pronta para cair numa casa, isso é caso real, que chegou até mim. A árvore estava velha para cair. Nessa casa tinha pessoas, inclusive crianças e idosos, mas não podia cortar a árvore, porque senão vai preso. Então, existe quer dizer, se morrer está tudo bem, mas não pode cortar a árvore que já vai cair. Então, existem coisas que não entram, que eu não aceito. Se você matar a paca porque está com fome, vai preso. Você vai preso. Aí fica na cadeia lá, comendo de graça. Entendeu? Uhum. Então, eu vejo assim, tem que mudar a forma de pensar, entendeu? Não é oba-oba, não é isso. A gente tem que respeitar, né, o direito de cada um, inclusive o meio ambiente, a gente tem que respeitar, mas com sabedoria, sabendo utilizar. O canal do Agronegócio está aberto com o seu vice-governador, com o seu secretário de Agricultura, que, aliás, parabenizo pela escolha. Sim, não poderia ser outra pessoa, Padovani. E o senhor vai abrir canal de conversa com os madeireiros e os garimpeiros diretamente? Isso eu já tenho feito. Eu tenho uma amiga minha que é da área da mineração. Ela está me trazendo ideias. É lógico, eu não conheço tudo. Lógico. Né? Então eu preciso de pessoas que venham me trazendo ideias e eu estou ouvindo para começar depois a tomar atitudes. A gente precisa dar condições para que as pessoas trabalhem. E eu sei que haverá mudanças na legislação nacional, isso eu não tenho dúvida. Né? Então, essas alterações que ocorrerão, que a gente também fica meio que sem poder fazer o que nós gostaríamos, porque dependemos de uma lei. Né? Então, seguimos uma lei. Então, essas mudanças que venham e serão para o bem do nosso país, crescimento e desenvolvimento dele, a gente vai acatar e vai cumprir, que é uma beleza. Agora tem um detalhe, falei até que nem você, que nem uma beleza, né? Então, Léo, o que eu quero, Léo, é que Rondônia cresça. Por quê? A partir do momento que se aumenta a possibilidade de pessoas abrirem seus negócios, investir na produção, fazer a mineração, tudo de forma legal, crescendo, vai crescer renda. Quando cresce renda, vem ICMS, de forma legal. Né? ICMS, que é o imposto, né, sobre mercadoria. Aí a roda gira. A roda gira. E fazendo isso, eu consigo melhorar o salário dos servidores, que hoje é impossível. Eu consigo fazer com que a nossa saúde funcione. Eu consigo fazer com que a polícia tenha toda a tecnologia necessária e, de repente, quem sabe, um incremento de efetivo. Né? Mas eu não consigo, por exemplo, hoje, melhorar salário de ninguém, eu não consigo fazer os investimentos que eu gostaria de fazer, né? Porque eu não posso quebrar o Estado. O senhor está sendo acusado, e não é pela imprensa local, foi a Folha de São Paulo que saiu essa notícia. O pessoal todo que está contratando, governadores estão contratando acima da média. O senhor foi acusado de proteger e empregar mais de 3 mil amigos e parentes. Olha, mas o seguinte, eu quero dizer que o grupo que o apoiou durante a campanha andou reclamando comigo de que o senhor não estava olhando para eles. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ó. Durante toda a campanha foi feita sem promessas. Primeiro porque eu não tinha dinheiro. Então eu aluguei 2 carrinhos velhos, né? Aluguei mais 2 depois, e eu rodei aí durante todo o primeiro turno, né, com esse carro velho, que inclusive a gente descobriu que era um carro que já tinha sido da Polícia Civil. Né? Aí quando ele não prestava mais, a gente começou a usar. Então, eu não prometi nada para ninguém. Né? Não fiz, assim como o presidente Bolsonaro, o que ele prometeu? Nada para ninguém. Ele prometeu que ia fazer um governo direito e voltado para atender os interesses da população. Eu recebi 530 mil votos. Né? 530 mil e poucos votos. Então, como é que eu vou colocar 530 mil pessoas dentro do estado de Rondônia?
né? Então, o que eu vim fazendo? Quando eu assumi o governo, parte tinha sido exonerada. Os secretários sabiam quem trabalhava, porque são todos técnicos, e puxou 50% dessas pessoas. Alguns acertos a gente vai fazendo, mas promessa de emprego, o governo tem que parar de ser cabide de emprego. E eu tenho que colocar pessoas que eu confio. Então, quando fala que eu botei 3 mil, e quanto que ele falou? 3 mil, foi o número que eu 3 mil assim. e tantos. Eu sei, foi um jornalzinho daqui que mandou informações para lá. Então, mas saiu pela Folha mesmo. Eu sei, mandou para lá, mas está tudo bem. Então, o que acontece? Eu preciso. Você está com uma inteligência boa, né? Muito boa. Funcionando. Sei, tudo. Então, o que acontece? Eu preciso fazer com que o Estado funcione. Por que eu botei o Lenilson Guedes? Porque eu confio. Né? Grande indicação. Por que eu não poderia colocar você também? Eu confio, você sabe disso. Por que eu poderia colocar tantos outros jornalistas? Então, foi Deus, e eu lembro de você, por exemplo, pensei em te chamar também, tá? E eu lembro, aí, você ia ser um dos acusados de ser meu amigo de estar no governo. Então, eu lembro que você falou, eu estou fazendo o que eu gosto. Lembra disso? Isso. E isso pesou para mim na hora. Então, eu vim olhando, item a item, e pedindo a Deus orientação. Até que eu consegui montar esse time. Em relação à minha esposa, que falou que a única da família que eu botei é a minha esposa. Né? Mas por que eu botei a Luana, que inclusive você conhece também? A Luana, primeiro, ela gosta de ajudar, ela é formada, ela não é, ela tem nível superior, é da área, e ela é o seguinte, durante a campanha, e ela também foi candidata a deputada federal, fez quase 6 mil votos, né? Então, um deputado federal pelo PSL fez 28, quer dizer, ela fez 20 e poucos votos, 20 e poucos mil, ela fez 6. Então, ela, durante todo o local, eu vi pessoas falando assim, a senhora não pode ser candidata. Gostei muito da senhora, votaria na senhora, mas a senhora precisa ficar ao lado do governador e precisa ser secretária de Ação Social. Isso eu ouvi em todo o Estado. Então era mais do que eu queria. E outro detalhe, a SEAS está cheia de problema. A Luana está destravando os problemas junto com a equipe que ela montou. É questão de confiança. Meu tempo findou praticamente, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você foi coronel da Polícia Militar, diretor do Colégio Tiradentes, quer dizer, a sua experiência toda é nessa área. Mas, principalmente, a última passagem sua foi no sistema penitenciário, Sejur, no Sejus, perdão. Logo ali, onde você esteve durante um bom tempo, onde implantou uma série de mudanças, de modificações, estourou o seu primeiro abacaxi, ou pepino, qual a gente pode escolher aí o que quer. O que houve e por que isso ainda está caminhando sem solução? 30, é a última. 30 dias antes de eu assumir o Estado, eu já tinha ouvido que eles fariam greve. Ora, se era 30 dias antes de eu assumir, então por que não fez naqueles 30 dias antes? Por que teve que esperar começar um governo para fazer paralisação? Eu entendo. Eu vejo aí, algumas pessoas falam, estão falando que só tem ranço. Ranço de quê? Eu coloquei o secretário de Justiça, é um agente penitenciário, que é o Elias Rezende, e ele é formado em Direito também, está fazendo um excelente trabalho. Acabei de citar aqui. Eu coloquei a Etelvina Rocha, que não é minha parente. Conhecida. Né? Ela muito conhecida do extremamente competente, formada em administração, formada em Direito, para ser secretária, agente penitenciária, da própria pasta. Eu coloquei vários outros servidores, coloquei um agente penitenciário também, que é da área de educação física, professor de educação física, para trabalhar com a questão da atividade física, de trabalhar com as crianças, fazendo um belo trabalho também. Não existe nenhum tipo de problema. Eu só não entendi por que 30 dias antes já se falava de uma greve. Com 2 dias que eu tinha assumido, eu já tinha certeza que a greve ia acontecer.
com, sei lá, 12, 15 dias já estava acontecendo, né? Então eu não entendo. Mas a gente tem que entender isso que eu falei aqui agora. Eu acho que foi precipitado. Eu conheço excelentes servidores do sistema prisional. Eu conheço, eu sei quem são, né? Tem também os que não são bons? Tem também. E tem aqueles que vão de acordo com o dançar da música, como tem em todo local. Então eu acredito que foi uma coisa muito precipitada. Eu acabei de explicar aqui tudo, né, o que a gente rápido? precisa fazer. Claro que não. Claro que não. O mais honroso que teria, e eu durante a campanha eu falei, se alguém prometer aumento de salário, está mentindo. Eu falei isso durante a campanha, mas eu disse, os servidores precisam ser valorizados, também os policiais, os agentes penitenciários. Daqui a pouco eles vão cortar também, só esse pedacinho aqui para montar, né? Os servidores, os agentes penitenciários, os policiais precisam ser valorizados. É mentira isso? Não, precisam ser valorizados. Os professores precisam ser valorizados. Mas dá para fazer a questão da valorização salarial agora? Não, é impossível. É fazer qualquer coisa agora e quebrar o Estado, né? Eu conversei com os deputados também sobre os vetos que eu fiz. Quando eu assumi o Estado, tinha a lei orçamentária estava alterada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir entrar já com tantos aumentos salariais? Só o salário dos agentes penitenciários, pela planilha que consta do processo, é 47 milhões só para 2019. Eu não tenho recurso, o Estado não tem recurso, eu não tenho condições de pegar o salário do senhorzinho que está trabalhando lá, está precisando de algum pouco de investimento do Estado para a gente poder aumentar tanto para a categoria. Merecem? Merecem, mas hoje não é possível, nem para eles, nem para nenhuma outra categoria, inclusive a Polícia Militar, que eu pertenço. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E eu espero, de verdade, que o sindicato consiga entender que tem sua hora, tem seu momento para a gente conseguir fazer isso. Se eu conseguir fazer esses acertos que a gente tem aqui no Estado, eu consigo fazer a melhoria salarial, não só deles, mas de todas as categorias. É isso que eu quero. Governador, muitíssimo obrigado. De nada. Vereador Luano e os meninos, o meu abraço. Obrigado. Muito boa sorte. E como sempre, o senhor coloca Deus acima de tudo. Que Deus o ajude. Que Deus nos ajude. Amanhã, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladil. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, meu irmão. Tudo em paz, né? Tudo em paz. Graças a Deus.